Nos últimos anos tem se tornado cada vez mais comum a quantidade de brasileiros que investem no exterior, nas bolsas de valores americanas, por exemplo. E nesse cenário se popularizou também a montagem de empresas offshore para fins de investimento, as famosas PICs. Personal Investment Company, que o pessoal geralmente abre em países como Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas e Ilhas Cayman, e utiliza dessa empresa para ser a dona dos ativos investidos lá na Bolsa Americana, a fim de colher algumas potenciais vantagens. Só que, do mesmo modo que de um lado tudo isso se popularizou, de outro lado, a legislação tributária brasileira foi modificada e boa parte das vantagens, elas já não são mais tão vantajosas assim. Só que isso é uma verdade inconveniente que a maior parte dos meus concorrentes, por exemplo, se nega a revelar. Afinal, nós que trabalhamos com internacionalização e planejamento patrimonial ganhamos dinheiro justamente quando você abre a empresa offshore. Então, alguns dos meus concorrentes, eles têm uma abordagem até de vendedor, e eu tenho uma abordagem mais analista, então eu prefiro não te vender algo se não fizer sentido. Aliás, é justamente por isso que eu cobro a primeira consulta, porque se o meu concorrente não está cobrando a primeira consulta, ele vai ganhar dinheiro te vendendo alguma coisa. Eu cobro a primeira consulta justamente para tirar esse alívio do meu peito de caso não haja nada para vender para você no segundo momento, chegamos a essa conclusão. Que bom, assim eu fiz, não vou querer te empurrar nada. Então, o que eu vou te falar hoje é analisar se uma empresa offshore ainda faz sentido em 2026 diante das mudanças legislativas, coisa que geralmente eu cobro em consultorias dos meus clientes para revelar, mas hoje eu vou fazer aqui de graça. Então, o mínimo que eu te peço, já se inscreve no canal, né? Porque isso é um conteúdo realmente bastante valioso. E se você não me conhece, eu me chamo Guilherme Bauer, eu sou advogado especializado em Direito Tributário Internacional e a Capital Global é uma empresa de internacionalização, planejamento patrimonial do seu estilo de vida, dos seus negócios, além das fronteiras do Brasil, oferecendo diversas soluções para isso, tal qual quando devida a abertura de empresas offshore. Mas será que isso vai valer a pena agora em 2026? Abrir, ou mesmo você que já tem, manter a que já possui? Bom, e para responder essa pergunta, nós precisamos olhar sob diferentes óticas. A primeira é a questão da sucessão. Essa empresa te traz alguma vantagem se você montá-la? A segunda é em relação à proteção dos teus ativos e privacidade. A terceira vai ser em relação a conseguir evitar pagar imposto de renda, potencialmente, sobre os teus investimentos no exterior, em decorrência de possuir essa empresa offshore. E a quarta, aí vai ser uma questão financeira mesmo, se essa solução, caso devida para o seu caso em razão de uma das três primeiras opções, agora em quarto lugar, ela caiba no seu bolso. Então, vamos abordar cada uma dessas, começando pela questão da sucessão. Será que empresa offshore vale a pena? E eu te digo que, em muitos casos, sim, e é justamente essa a principal razão pela qual nós abrimos empresas offshore atualmente. Mas isso não é uma verdade para qualquer caso. O que ocorre é que uma empresa offshore pode, potencialmente, a depender das circunstâncias, evitar que você pague imposto de herança tanto no Brasil, o ITCMD, quanto nos Estados Unidos, o State Tax, além do que ela também serve para ganhar agilidade e diminuir os custos aí na passagem do bastão dos pais para os filhos em relação a esse patrimônio no evento de sucessão, que às vezes, se não tivesse a empresa offshore, você fica lá anos em inventário, ia gastar com advogado 8 a 10%, taxas e tudo mais, mas que com a empresa offshore é um clique ali, você já muitas vezes resolveu esse problema. Beleza, então agilidade, a empresa offshore, ela sempre vai trazer, se bem estruturada, na sucessão do que comparado com a pessoa física. Mas e para fugir do imposto dos Estados Unidos? E para fugir do ITCMD no Brasil? Será que faz sentido? Bom, para o dos Estados Unidos, se você investe no mercado financeiro americano, na Bolsa de Nova York, na Nasdaq, e possui uma quantia mais significativa lá, também provavelmente vai fazer sentido, porque
Acima de $60.000 investidos na Bolsa Americana, começa a incidência do imposto de herança, caso você faleça com esses bens, que vai começar em 18% já. E aí tem essa tabela progressiva, que chega a até insanos 40% para quem já está com mais de $1 milhão lá. Então, botando o imposto, botando os custos e tudo mais envolvidos, fica praticamente a metade do que você tem de investimentos no exterior em gasto, perdido, dinheiro jogado fora. O sujeito tinha $2 milhões, vai sobrar um e pouco, o resto ele perdeu para passar para o filho dele porque ele faleceu e não se programou. Então, nesses casos, a empresa offshore, ela faz sentido. Ah, Guilherme, mas empresa offshore vai ter custo, será que tem outra solução? Tem também. Você poderia, por exemplo, não quer abrir, então não investe nos Estados Unidos. Isso não necessariamente significa abrir mão de investir em ativos americanos, porque você pode investir em ETFs que se expõem a empresas americanas, fundos listados em bolsas que se expõem a empresas americanas, mas esses ETFs, eles são irlandeses e não americanos. E ao fazer isso, você também consegue evitar que haja o imposto de herança, porque você desloca o evento sucessório para a Irlanda. Ou você abre uma empresa offshore em Bahamas para ser a dona dos seus investimentos nos Estados Unidos, aí caso você faleça, o dono dos investimentos era a empresa de Bahamas, ou você investe em ativos que estão fora dos Estados Unidos, mas em ambos os casos você vai ter deslocado o evento sucessório para outro lugar, do qual potencialmente o imposto é zero em relação àquela jurisdição, Irlanda ou Bahamas, por exemplo. E o grande problema de você optar por ETFs irlandeses ao invés da empresa offshore é que é como se você estivesse comprando o remédio genérico ao invés de comprar o original. Às vezes ele faz o mesmo efeito, mas não necessariamente, depende de caso a caso. Então, às vezes você quer lá comprar um queijo brie e não tem. No supermercado chega lá, é tipo brie, né? Então não é a mesma coisa, mas para quem às vezes não tem o paladar tão fino para queijos, não vai notar tanto a diferença e aí tanto faz. Mas quando você está falando com grandes patrimônios, qualquer detalhe importa. Então, você acaba, quando não tem a empresa offshore, tomando decisões mais enviesadas, do tipo, eu queria investir naquele ativo lá, mas aí teria imposto se eu falecesse, então eu vou investir nesse outro que é tipo aquele lá, mas não é exatamente o mesmo. Então, toma cuidado com isso. Mas, via de regra, para fugir do imposto de herança nos Estados Unidos, caso quem invista na Bolsa Americana, por sua vez, a empresa offshore faz sentido, sobretudo se você já tiver uma quantia mais significativa. Eu diria pelo menos uns 180, $200 mil lá para a conta fechar, caso seja só para isso mesmo. Mas quanto mais dinheiro você tiver, melhor. Eu vou explicar isso mais quando a gente estiver falando sobre os preços dessas estruturas ao final do vídeo. E, sob o ponto de vista de Brasil, será que a empresa offshore consegue evitar que haja a incidência de ITCMD? E, em alguns casos, sim. Eu já gravei um vídeo aqui no canal no qual eu analisei a tabela com todos os casos de conexão com o exterior para ver se vai ter ITCMD ou não. Eu vou deixar aqui no izinho, mas pela regra vigente hoje, em janeiro de 2026, não é para haver a cobrança de ITCMD quando se tratar de herança de bens móveis no exterior. Ou seja, se você falecer e tem uma empresa offshore, não é para que haja ITCMD para o seu filho pagar quando ele for receber essas cotas, não. Isso pode mudar, sobretudo diante do atual cenário, é uma novela, vai, não vai, às vezes está de um jeito, às vezes está do outro, confere o outro vídeo que eu deixei aqui no izinho para ter certeza. Mas, se nós formos olhar essa primeira causa da empresa offshore, então, que é sucessão, saiba que potencialmente ela é positiva, porque ela pode te ajudar a não pagar o imposto de herança dos Estados Unidos, o State Tax, a não pagar o ITCMD no Brasil e a ter uma maior agilidade na sucessão, diminuindo custos e tempo para fazer a passagem dos bens do patriarca para os herdeiros. Agora, outro ponto de análise, além da sucessão, é se a empresa offshore, essa Personal Investment Company, dona dos teus ativos nos Estados Unidos, vai ser interessante para fins de proteção e para fins de privacidade. E, novamente, eu entendo que, sim, não é que você vai estar blindado, mas
ela vai te trazer a separação da personalidade jurídica da pessoa física. O que é seu, pessoa física, é seu. O que é da empresa, é da empresa. Então, a princípio, se você tiver um processo no Brasil, por exemplo, não é para que esse processo afete os seus bens que estão dentro da empresa de Bahamas numa conta lá nos Estados Unidos, por exemplo. Existe essa separação. Lógico, tem suas exceções, mas mesmo se eles forem tentar aplicar alguma das exceções, aí vai ter que acionar a justiça de outros países, o que é um processo caro, moroso, burocrático, complicado e que geralmente não é levado à frente por um eventual credor, alguma coisa nesse sentido. Então, a empresa offshore é um muro que separa o que é seu e o que é da rua, digamos assim. Ou melhor, o que é seu e da empresa, nesse caso. E é lógico, o muro não impede um ladrão de entrar na sua casa, mas nem por isso você não vai ter o muro. Porque, no mínimo do mínimo, ele dificulta. E outra, a empresa offshore ela também te traz um pouco mais de proteção patrimonial, sobretudo se ela for uma empresa opaca. Porque aí, na sua declaração do imposto de renda de pessoa física, você vai ter de declarar tão somente as cotas dessa empresa lá na ficha Bens e Direitos. E, é claro, também, depois da lei das offshores, o lucro apurado para pagar imposto de 15%, independente de ter distribuído. Mas, você declara a empresa. Se essa, por sua vez, tem ações da Apple, se tem uma casa nos Estados Unidos, um iate, ações da Microsoft, eu sei lá, problema dela. No teu imposto de renda de pessoa física aparece tão somente as cotas da empresa. O que ela tem da porta para dentro, problema dela. A princípio, isso não aparece. E o Brasil é um país no qual a declaração do ajuste anual do imposto de renda já vazou algumas vezes e imagina se essas informações caem em mãos erradas. É melhor que eles vejam que você tem uma empresa lá que eles não sabem o que tem dentro desse saco do que eles vejam tudo que tem dentro do saco. Ou melhor, que não tenha nem o saco e esteja tudo a seu nome de pessoa física. Sendo essa a segunda razão pela qual potencialmente uma empresa offshore vai fazer sentido. E aí faz sentido para você? Bom, depende de quão preocupado você está em preservar a sua privacidade. E lembrando, não é sigilo absoluto, porque as cotas da empresa elas ainda aparecem. Se quebrar o teu sigilo do imposto de renda em um processo judicial, por exemplo, eles vão descobrir a existência dessa empresa. Se você não declarou, é ilegal. Talvez eles não descubram, mas é ilegal. Então, vai depender até qual que é a sua preocupação aqui, quais são as razões pelas quais você quer privacidade e até onde que ela vai suprir a sua demanda por privacidade e onde que ela vai parar. Aí, a terceira razão pela qual muitas empresas, muitas pessoas historicamente abrem essas empresas offshore, essas personal investment companies, é para fins de não precisar pagar imposto sobre a renda nos investimentos nos Estados Unidos. O que acontece é que, por muito tempo, você abria essa empresa para diferimento tributário, para postergar a necessidade de pagar o imposto para um momento no futuro, que era o da distribuição de lucros da empresa para a pessoa física. Só que aí a ideia era não distribuir nunca. Aí você tinha, digamos, $500 mil investidos nos Estados Unidos. E aí você dobrou, virou 1.000, virou 1.500, virou depois 2.000, virou 10 mil, 10 milhões, sei lá. Enfim, você entendeu. Vai dobrando ali ou multiplicando. Quando havia o diferimento tributário, você só precisaria pagar imposto quando você fizesse a distribuição dos lucros dessa empresa para sua pessoa física. E aí, se você não distribuísse nunca, você não pagava nunca e gerava esse novo resultado para reaplicar, gerando juros sobre juros e potencializando o seu resultado. Por muitos anos, essa foi a principal razão pela qual eu abri empresa offshore. Hoje não é mais, hoje é para sucessão, mas por muitos anos foi. O problema é que depois da lei das offshores, aprovada já há mais de um ano, a regra é diferente. Agora, você que mora no Brasil precisa pagar imposto sobre a renda da sua empresa offshore anualmente, na sua pessoa física, independentemente de ter distribuído esses lucros para você ou não. O Brasil vai considerar que eles estão disponibilizados e, portanto, deveriam ser tributados. Sim, isso já foi objeto de questionamento no judiciário, já tivemos decisões favoráveis ao pagador de imposto, mas a regra é essa, diante da nova lei. E quem abriu a PIC apenas para diferimento tributário, apenas para não pagar imposto sobre os investimentos que tinha lá na Avenue, na Nomad, a Nomad não abre empresa offshore, para empresa offshore, mas sei lá, na Interactive Brokers e por aí vai,
Olha, para muitos desses casos, a PIC perdeu o sentido, porque não se tem mais o diferimento tributário que se tinha até então. Você vai ter que pagar imposto igual. Ah, mas eu abri para sucessão. Não, então beleza, então ainda faz sentido. Ah, eu abri era justamente para fugir do imposto. Porra, então agora você está pagando o imposto e os custos da empresa e do contador. Piorou pro seu caso. Eu não recomendo que continue com essa empresa para esses clientes. Diferente de muitos concorrentes meus que falam: veja bem. Não tem o que ver, meu amigo. Se a tua intenção era só fugir do diferimento, essa estrutura, ela não faz mais sentido. Só se você não for declarar. Mas daí é ilegal. Se você quer fazer as coisas ilegal, é outra conversa. Mas se você quer fazer conforme manda a lei, essa estrutura, ela perdeu o seu sentido. Porém, isso não significa que é o fim do diferimento tributário. Ele só não é mais algo tão trivial quanto era antes. Hoje, nós pensamos em soluções específicas para os nossos clientes, jurídicas, legais, que te permitem ter o diferimento tributário ainda, apesar da lei das offshores. A maior parte dessas soluções, admito, são para aquelas pessoas que abriram empresa offshore que não é só para investimento no mercado financeiro, em renda passiva, são para empresas que têm outras finalidades também, sei lá, consultoria e tudo mais. Mas, mesmo para você que quer uma solução jurídica só para investir em renda passiva na Bolsa Americana, ainda há alguns remédios jurídicos que ficaram de fora da lei das offshores e que vão te fornecer essa possibilidade de diferimento tributário. Pouquíssimos falados. Eu mesmo não vou abrir aqui para todo mundo, não. Aí é exclusivo só para os nossos clientes, mas são algumas soluções que acabaram ficando de fora do radar lá há alguns anos, quando aprovaram a lei das offshores, e que só agora tem vindo à tona e tem sido implementada. Soluções mais caras, a gente custar ali, enquanto... Aliás, vamos falar de preço, então. Enquanto uma empresa offshore PIC tradicional vai te custar uns $2.000, $3.000 por ano, essas soluções que eu estou mencionando aqui vão te custar ali na casa de $10.000. Então, já tem uma nota de corte. Às vezes, a PIC fazia sentido para você porque você tinha lá $250.000 investido na Bolsa Americana e aí você estava pagando $2.000 para manter, mas aí do outro lado você não precisava pagar imposto sobre a renda desses investimentos. Beleza. Agora, para você continuar não precisando pagar imposto sobre a renda, para você continuar tendo o diferimento, você teria de ter uma estrutura que é muito mais cara. Aí faz sentido assumir uma bronca dessa? Ou será que faz mais sentido desmontar e pagar o imposto? Aí tem que calcular, depende do caso. Porém, é importante que você saiba que não é o fim do diferimento tributário. Você apenas precisa ser mais criativo. Porque quando os políticos passaram ali a lei, eles deixaram a porta dos fundos que poucos prestaram atenção e nós prestamos. Enfim, o preço precisa ser analisado se cabe no seu bolso. Agora, se a tua intenção é tão somente a sucessão, aí o cálculo para ver se a empresa offshore faz sentido, ele é um pouco diferente. Então, por exemplo, se a tua ideia era o diferimento tributário, aí você tem que ver quantos por cento que esse custo de manter essa solução jurídica internacional vai representar diante da totalidade que você tem lá fora. Ah, eu tenho $1 milhão, vou gastar 10 mil. Beleza. Isso daí é percentualmente falando mínimo. Ah, eu tenho $10.000 lá fora, vou gastar 10 mil. Pô, daí você me quebra, né, cara? Você vai gastar tudo na estrutura? Aí não faz sentido. Então, depende muito, essa é a medida. Agora, se a tua ideia é fugir do imposto de herança dos Estados Unidos, aí você tem que ver outros fatores, como a tua estrutura familiar, se você tem idade avançada ou não, além do tamanho do patrimônio. Então, uma vez apareceu um cliente aqui que ele tinha uma média de uns 20 anos, não tinha filhos, não era casado e estava com, acho que era $90 mil investido lá fora, e ele queria, segundo ele era para isso, abrir uma empresa offshore para evitar imposto de herança. Eu falei, olha, beleza, entendi a sua preocupação, porém, se você é saudável, você não tem família, você provavelmente ainda tem muitos anos pela frente, será que realmente faz sentido assumir esse risco agora? E de outro lado, uma vez apareceu um cliente que, na verdade, não era nem ele quem estava na consulta, eram os filhos dele, porque o velho já estava mais para lá do que para cá, tinha 89 anos,
tinha por volta de 2,5 milhões de dólares investidos na Bolsa de Valores americana, na pessoa física, e se ele falecesse ia ter muito imposto. E aí os filhos me procuraram e falaram: pelo amor de Deus, Guilherme, convença o meu pai a abrir a empresa offshore, porque senão a gente vai perder muito dinheiro. E a gente teve uma boa solução ali. Quer dizer, ainda não chegou o fatídico dia da sucessão, mas a gente já conseguiu fazer toda a reestruturação patrimonial para que quando ele acabe por chegar, inevitavelmente, fatalidades da vida, não se tenha essa mordida tão grande do tio Sam. Enfim, já falei demais e agora eu acho que você entendeu que a resposta para se empresas offshore, soluções para ter investimento no exterior fazem sentido em 2026 ou não, vão depender de 4 pilares diferentes que vão ser avaliados caso a caso. O primeiro deles é a sucessão, fugir de TCMD, State Tax e celeridade. O segundo deles é proteção patrimonial e privacidade. O terceiro deles é diferimento tributário, que ele ainda existe, só não é mais tão trivial quanto antes. E o quarto é avaliar o preço e se é uma solução que cabe no seu bolso. E aí, você acredita que é? Bom, se inscreva no canal para algo mais aprofundado, entre em contato conosco, assine o Capital Global Report. Todos os links importantes estão ali na descrição. Um abraço e até a próxima.